mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico, na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que é homotetia, tá? Primeiro, homotetia, gente, ou é a redução ou a ampliação de uma figura. Existem dois tipos de homotetia, a homotetia direta e a homotetia inversa. E aí nós vamos ver na prática o que é essa homotetia e como é que ela se comporta, dada a constante de homotetia. Ou, né, constante homotética. E as figuras produzidas são chamadas de figuras homotéticas, são figuras semelhantes, tá? Que são geradas através da ampliação ou da redução. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer, né? Construir esse polígono. Um triângulo aqui, ó. Então, estou construindo esse triângulo. Aí, aqui eu quero produzir a homotetia do triângulo com relação a esse ponto que eu chamo de centro de homotetia. Então, aqui o fator, gente, é a constante. Se ele vai ampliar ou se ele vai reduzir a sua figura. Por exemplo, se eu coloco igual a 2, é porque as medidas desse triângulo vão ser ampliadas 2 vezes. Se eu coloco 3, 3 vezes. Se eu coloco 4, 4 vezes e assim por diante. Vamos ver o 2, ó. Então, foi ampliado, né? A figura foi ampliada. E se eu colocasse um valor menor do que 1, por exemplo, 1 sobre 2, a figura estaria sendo reduzida, né? Seria reduzida. Observem, ó. Você está reduzindo a sua figura, tá? Está dividindo em metade os valores dos lados do triângulo inicial. Outra coisa interessante também é se você multiplica aí essa constante, né, por uma constante igual a um número negativo. Por exemplo, se eu colocar o menos 1, observe o que vai acontecer com a figura. Só colocar aqui, menos 1. Vamos observar o que vai acontecer com a figura. A figura, ó, ela foi invertida. Tá? Então, temos a homotetia direta, quando ela aumenta ou reduz, e a homotetia inversa. Observem, ó. Ela inverteu a figura. Como eu multipliquei por menos 1, continuou as mesmas dimensões, tá? Os valores aqui dos lados desse triângulo são iguais a esse aqui. Se eu tivesse multiplicado por menos 2, o que ia acontecer, ó? Vamos ver. Se eu multiplicar aqui por menos 2, homotetia, né? Utilizando aí o menos 2. Observe o que ia acontecer. Ia inverter, só que ia ficar um pouquinho maior. Se eu colocasse o menos 1/2, por exemplo, o que ia acontecer com a homotetia? Menos 1 sobre 2. Vamos ver o que ia acontecer. Ó. Ia reduzir a figura, mas estaria invertida a figura. Ok? Então, teria uma figura invertida aí na hora de estar trabalhando com figuras. Todas essas, gente, são figuras homotéticas. E o A aqui é chamado de centro de homotetia, tá? Esse fator que eu estou colocando, se eu estou ampliando ou reduzindo ou invertendo, é o fator ou a constante homotética, ok? Então, vou só limpar um pouquinho aqui o desenho para a gente poder ampliar ainda mais o conhecimento. Então, vamos lá. Vou novamente colocar o ponto, tá? A figura, o polígono aqui. Aí, eu quero que vocês observem outra coisa, ó. Vou colocar a homotetia do triângulo com relação a esse. Isso eu vou fazer a multiplicação por 2, homotetia direta, ampliação. Tá?
observem que se eu mover esse ponto, a minha figura só vai estar sendo modificada de lugar, mas ela continua sendo a ampliação. E a outra coisa interessante que você tem que observar é que esse ponto aí, tá? Com os segmentos que são correspondentes, ó, o C com o C', o A com o B com o B', ó. O A, o D com o D', tá? Observem que A, D e D' estão sobre a mesma reta. A, C, C' estão sobre a mesma reta. A, B e B' estão sobre a mesma reta. Ok? Então é interessante também entender isso aí. É por isso que é centro de homotetia. Certinho? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da noção de homotetia. Na próxima aula a gente vai para a construção de figuras homotéticas. Mais precisamente, circunferências homotéticas. Né? Nas circunferências homotéticas, homotetia direta e homotetia inversa. Vamos lá para as construções. Até a próxima aula.